Nossa história começa às 7 horas da manhã, quando nosso protagonista correu 10 quilômetros. Ao meio-dia, ele já havia suportado 500 golpes na cabeça. Às 17 horas, ele completou os 3 grandes exercícios, realizando 10 repetições por série em 10 séries. Exausto de repetir essa rotina por 14 dias, nosso protagonista decidiu renunciar. Ele se lembrou de alguém perguntando se ele estava ficando louco, e sabia que talvez ficar louco teria sido melhor. Enquanto ele lia as atualizações do sistema, uma mensagem apareceu, anunciando que a porta para o fim do mundo estava abrindo em breve e a contagem regressiva para o fim dos dias estava em 0 dias, 0 horas, 0 minutos e 5 segundos. O sistema também o aconselhou a se preparar para o fim, recomendando missões focadas em exercícios de força, cardio e aprendizado de Kendo. A contagem regressiva então diminuiu para 2 segundos, depois 1, até chegar a 0. Há 15 dias, todos os humanos na Terra receberam uma mensagem simultânea em seus telefones avisando que às 18h32 de hoje, em Dongnogu, monstros apareceriam perto do Monte Invan, e que os cidadãos da área deveriam evacuar imediatamente. Os monstros então se espalharam rapidamente para Seul, Incheon, Guri, Daegu, Jijin, Guru e muitas outras cidades. Em um vídeo ao vivo no Sakarela intitulado Os Monstros Realmente Apareceram, um homem escondido atrás de uma árvore e apontando sua câmera para um goblin, sussurrou para seus espectadores que havia realmente um monstro. No entanto, seus espectadores acreditavam que era uma farsa. O influenciador perguntou aos seus espectadores se ele deveria se aproximar, já que tinha viajado todo esse caminho, e eles concordaram, mas sem ele perceber que o goblin o havia visto. Um espectador o instou a olhar para trás, e logo vários comentários inundaram com o mesmo conselho. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve. Considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Ele brincou perguntando aos seus espectadores se eles estavam brincando com ele e insistiu que estava olhando. Mas a criatura não se movia. Sem que ele soubesse, o Goblin estava diretamente atrás dele. Quando o Goblin rugiu, o homem gritou em pânico, fazendo com que nosso protagonista, que estava assistindo a transmissão ao vivo, se assustasse e tirasse os fones de ouvido. Irritado com a surpresa, Lee Oyo, um homem de 29 anos, se perguntava por que o vídeo parecia tão realista. Ele também notou os contínuos textos de alerta de desastre recebidos naquele dia, confuso com a situação caótica. Lutar para sobreviver já era difícil o suficiente sem histórias de monstros, ele pensou, questionando quem acreditaria em tal coisa. Enquanto ele suspirava pela recente onda de vídeos falsos, ele olhou para baixo e viu um jovem monstro preso em correntes, fazendo sons lamentáveis e implorando por ajuda com olhos cheios de lágrimas como de um filhote. Apesar de seu medo, Oyo fingiu não ver o monstro e murmurou sobre a visita de um professor de matemática naquele dia. Mas os sons altos do monstro chamaram sua atenção mais uma vez. Ele tremia de medo, imaginando se o monstro estava implorando por sua ajuda. Embora tentasse parecer fofo e desesperado, ainda era muito aterrorizante para ele. Ele olhou nos olhos lacrimejantes do monstro, lembrando-se de que era humano e aquilo era um monstro. Além disso, ele não era do tipo que mostrava compaixão por um monstro, fechando os olhos com força. Ele os abriu novamente para enfrentar a criatura, dizendo a si mesmo que não podia ajudar um monstro, mesmo com aqueles olhos tristes olhando de volta para ele. No entanto, sua resolução vacilou quando o monstro lhe mostrou uma foto de família, indicando que tinha uma família esperando por ele em casa. Este gesto fez com que ele esquecesse todos os seus lembretes anteriores. Subsequentemente, o monstro lhe ofereceu uma pílula de Goblin prateada, que lhe concedeu habilidades desconhecidas ao consumi-la. Ele acabou ajudando o monstro e até recebeu um presente dele, ponderando sobre a natureza da pílula de Goblin prateada. Ele estendeu a mão para tocar no sistema, mas sua mão passou por ele como se fosse um holograma. Ele examinou a pílula, questionando quem ousaria consumir algo tão suspeito. Logo em seguida, ele ouviu o repórter, gritando as notícias.
Edifícios grandes e desconhecidos haviam materializado em todo o mundo, assemelhando-se a torres, e eles haviam perdido o contato com o exército dos Estados Unidos que havia entrado em uma dessas torres. A emergência de monstros e torres misteriosas fez com que ele se perguntasse se o apocalipse realmente havia começado. De repente, a janela do seu quarto estalou e se quebrou quando algo do lado de fora explodiu. Olhando para fora confuso, ele viu pessoas correndo em pânico. Outros estavam atônitos, olhando para uma torre maciça que havia surgido do subsolo. Erguendo-se sobre os edifícios existentes, o repórter então anunciou freneticamente que uma enorme torre também havia aparecido na Coreia. Com o punho cerrado, ele olhou para o sistema mais uma vez enquanto ele exibia os efeitos da pílula de Goblin prateada, inseguro sobre sua decisão. Ele colocou a pílula na boca, pensando que era a única chance que ele teria de fazer algo tão insano quanto isso. Ao engoli-la, ele sentiu uma onda poderosa percorrendo cada veia de seu corpo. À medida que o poder se espalhava, o sistema revelou que ele havia obtido o status de sábio, que o guiaria com a maior taxa de sobrevivência em sua situação atual. Um livro apareceu repentinamente em suas mãos, fazendo-o olhar para ele confuso. Ao abri-lo, ele ficou chocado quando ele emitiu uma luz brilhante. Após ler todo o livro, o sistema se atualizou. A porta para o fim dos dias estava abrindo em breve, restando apenas 15 dias. Ele recomendou uma missão que ele decidiu seguir, dedicando os próximos 15 dias exclusivamente ao exercício em preparação. No entanto, quando o sistema anunciou a abertura da porta do fim, ele entrou em pânico, perguntando-se se isso era realmente o fim. Quando nada drástico ocorreu, ele soube que era diferente do que ele havia imaginado. Então, o sistema lhe entregou uma espada cega e iniciou o tutorial. Ele completou o teste de aptidão, e com base na análise de dados, foi atribuída a classe mais adequada. O sistema o declarou um espadachim de combate e instruiu-o a abrir a janela de status para mais detalhes. Sobrecarregado pela quantidade de informações, ele primeiro verificou sua janela de status, pontos de saúde em 100%, pontos mágicos em 10%. Classe espadachim de combate nível 1. Habilidades incluindo esgrima básica nível 1 e janela de status de sábio, resistência em 7. Força em 11. Agilidade em 7. Sensibilidade em 8. E pontos restantes em 0. Levantando orgulhosamente sua espada cega, ele se perguntou se isso significava que as coisas estavam realmente começando agora. Ele então notou que o sistema delineava as condições para limpar o teste. Ele deve sobreviver na floresta por 60 minutos ou encontrar uma saída. Ele pensou que, se era realmente um tutorial, deveria permitir tempo para se aclimatar ao jogo antes que realmente começasse. O sistema então apareceu diante dele, e graças à sua habilidade de janela de status de sábio, aconselhou-o a utilizar todos os 60 minutos do tutorial para eliminar o máximo de monstros possível, explicando que optar pelo segundo objetivo poderia impedir seu crescimento e não era recomendado. Ele notou que poderia usar a janela de status de sábio ali também quando adivinhou que a janela de status de sábio o havia incentivado a se exercitar porque sabia que essa situação ocorreria. Ele pensou que era melhor não escolher fugir da floresta porque, de acordo com o guia, ele tinha que caçar monstros, sem notar o arbusto se movendo. De repente, um monstro surgiu do arbusto enquanto o sistema anunciava que o tutorial estava começando agora. Ele estava confuso ao ver um pequeno monstro, um guaxinim de um chifre, e pensou que era mais fofo do que ele havia antecipado. No entanto, ele ficou chocado quando ele se transformou em sua forma monstruosa e pulou nele com garras afiadas. Ele balançou sua espada para frente e facilmente cortou o guaxinim ao meio. O sistema mostrou que ele havia matado o guaxinim de um chifre e obtido pontos de experiência. Ele achou que era bastante fraco, já que morreu de um golpe de esgrima básica e supôs que talvez fosse porque era um monstro de tutorial. Ele notou que a esgrima básica usava 2 pontos mágicos e ele só tinha 10. O que significava que ele só poderia usar esgrima básica 5 vezes. Ele percebeu que precisava conservar o máximo possível de poder mágico enquanto caçava. Após matar vários guaxinins de nível 1, ele ganhou mais pontos de experiência, aumentando seu nível para 2. Então o sistema explicou que ele receberia pontos toda vez que subisse de nível, o que lhe deixou com 2 pontos restantes.
Ele ficou entusiasmado por subir de nível e gritou que era o momento perfeito, pois sua magia estava prestes a se esgotar. De repente, o sistema apresentou um erro, deixando-o chocado e confuso. Em seguida, mostrou que estava ajustando seu nível e ele voltou para o nível 1. Explicou que isso se devia ao peso do conhecimento e como ele tinha janela de status de sábio, ele subiria de nível mais lentamente em comparação com outros jogadores. Ele ficou boquiaberto e chocado, e não podia acreditar que havia uma penalidade por ter a janela de status de sábio, e o nível que ele havia ganho foi retirado dele, fazendo-se perguntar quando poderia subir de nível. Ele achou que era uma desvantagem ridícula e abriu sua janela de status para verificar, mas ficou confuso ao ver que seus atributos ainda podiam ser melhorados. Chocado, ele perguntou por que ainda tinha pontos e especulou que, se sua teoria estivesse correta, não era uma penalidade, mas poderia ser uma habilidade superpoderosa como um bug. De repente, um guaxinim apareceu acima dele pronto para atacar. Ele balançou sua espada e cortou o guaxinim, ganhando pontos de experiência e subindo para o nível 2. No entanto, devido à sua habilidade de janela de status de sábio, ele voltou para o nível 1. Mas ele sorriu porque previu isso e viu que seus pontos restantes ainda estavam acumulando. Ele percebeu que quanto mais ele subisse de nível, mais experiência precisaria ganhar para o próximo nível, então pensou que poderia ser mais fácil aumentar seus atributos dessa maneira em vez de subir de nível da maneira normal. Ele decidiu tentar aumentar seus atributos e descobriu que tinha 4 opções, sabendo que força e agilidade eram as melhores escolhas para um espadachim de combate. Força para ataques mais fortes e agilidade para aumentar a velocidade e reflexos, ele escolheu investir todos os 4 pontos em sua sensibilidade. Ele continuou a caçar e matar outro guaxinim de um chifre. Ele notou que os guaxinins de um chifre não eram tão fortes quanto se esperaria de um monstro de tutorial, e que ele podia derrotá-los facilmente mesmo com atributos padrão. O sistema o aconselhou a utilizar todo o tutorial de 60 minutos para matar o máximo de monstros possível, fazendo-o perceber que o desafio era quantos guaxinins de um chifre ele poderia encontrar dentro do tempo dado. Quando ele aumentou sua sensibilidade para 20. Ele achou muito mais fácil localizar guaxinins e sentiu como se pudesse sentir uma sensibilidade de coiote. No entanto, ele ficou atordoado quando sentiu uma aura forte atrás dele, e o sistema anunciou que ele havia derrotado todos os monstros, ativando assim uma missão oculta. Ele se virou e viu um enorme guaxinim de um chifre musculoso atrás dele. Sua missão era derrotar o guaxinim alfa de nível 2. O guaxinim posicionou seu pé forte e saltou em sua direção. Mas, felizmente, ele pulou a tempo, fazendo com que o guaxinim batesse na árvore atrás dele em vez disso. Ele caiu no chão, mas conseguiu rolar para enfrentar o guaxinim alfa, notando sua velocidade. Ele se perguntou se esse era um monstro semelhante a um rinoceronte, enquanto observava lutar para libertar seu chifre da árvore. Uma vez que se libertou, ele se voltou para ele enquanto se acalmava. Ele sabia que esse guaxinim era diferente dos outros. Ele carregou novamente a habilidade chifres primeiro. Ele esperou que se aproximasse um pouco, então o cortou com sua espada. Um pop-up do sistema apareceu, mostrando que ele havia derrotado o chefe e concluído a missão oculta, ganhando uma recompensa de ouro. Ele olhou para o guaxinim alfa morto, agora percebendo que ele estava realmente no nível 7. O sistema então mostrou que ele havia completado o tutorial, e ele fechou os olhos para relaxar, não esperando que a hora se sentisse tão longa. Quando lentamente abriu os olhos, pensando que estava acabado, ele ficou surpreso ao se encontrar em uma sala cheia de pessoas, fazendo-se perguntar se havia sido transportado para um local diferente. O alto-falante na sala chamou a atenção deles, e alguém os recebeu, anunciando que eles haviam completado com sucesso o tutorial. Foi explicado também que eles estavam atualmente no saguão da torre, na região C2567. Ele se perguntou o que o anúncio significava e notou 14 homens e 11 mulheres ao seu redor, fazendo-o curioso se eles também haviam terminado o tutorial e sido enviados para cá. Ele também notou que todos estavam em pânico, o que parecia razoável porque o mundo inteiro havia mudado em apenas um dia. Ele sabia que, se não soubesse de antemão que o mundo iria acabar, provavelmente estaria em pânico como eles. Ele se disse para se acalmar e se tranquilizar de que conseguiria sair vivo.
Uma das mulheres perguntou onde eles estavam, e para surpresa de todos, um coelho com corpo humano respondeu que era a Torre do Fim. A mulher olhou para baixo confusa e ficou chocada. Kun, que estava no nível 55. Cumprimentou a todos alegremente e se apresentou como o fofinho da torre e o gerente do andar inferior. Os homens ficaram horrorizados porque Kun havia aparecido do nada. Um homem, suspeitando que era apenas uma criança e um coelho de fantasia, perguntou a Kun com raiva se ele era responsável por trazê-los para lá. Kun suspirou, adivinhando que essa era uma reação típica. Então, alguém disse a Kun que tinha uma pergunta. Ele perguntou a Kun o que eles deveriam fazer agora se realmente fosse o fim do mundo, ao que Kun respondeu com entusiasmo, afirmando que era uma ótima pergunta. Kun então informou a todos que havia 22 jogadores e disse ominosamente que eles participariam de um jogo com suas vidas em jogo, deixando-os atônitos. Kun explicou ainda que todos os humanos na Terra estavam atualmente nessa torre e que eles teriam que trabalhar juntos em cada andar para subir a torre. Ele perguntou a Kun se eles poderiam retornar às suas vidas normais depois de alcançar o topo da torre, mas Kun respondeu docemente que não sabia. Pressionado ainda mais sobre o propósito de subir a torre, Kun se afastou, perguntando retoricamente se havia necessidade de buscar um significado nas coisas e dizendo a eles que apenas a morte esperava aqueles que não subissem. No entanto, Kun pausou enquanto se afastava, lembrando-se de algo, e advertiu-os que muitas pessoas já haviam morrido no tutorial. Ao ouvir isso, ele se perguntou em horror por que não havia considerado isso e percebeu que, embora fosse apenas um tutorial, certamente muitos não conseguiram nem mesmo isso. Ele não pensou nos participantes mais velhos e nas crianças, negando o pensamento em horror, mas Kun recuperou a atenção deles e perguntou se alguém estava disposto a tentar matá-lo. Kun então explicou que precisava morrer para voltar para casa e havia uma recompensa especial para quem o ajudasse. Imaginando se era uma armadilha, ele sabia que Kun não parecia forte por fora. Mas não havia como ele vencer contra um nível 55. Ele decidiu ficar de lado e observar por enquanto, mas então a habilidade da janela de status de sábio foi ativada, guiando-o a ajudar o gerente do andar inferior. Kun, a voltar para casa. Ele se perguntou se isso significava que estava tudo bem em atacar o coelho. Ele segurou firmemente sua espada, pensando que até agora não tinha sido ruim ouvir o sistema, mas ponderou se valia a pena fazer algo tão perceptível no que deveria fazer. No entanto, ficou surpreso quando alguém disse a Kun que faria isso falando que, se ele queria tanto morrer, deveria tentar matá-lo, fazendo-o perceber que era tarde demais. Kun gritou animadamente que poderia ir para casa. O homem então pegou sua espada nas costas, dizendo rindo para Kun não se arrepender, e que o mataria da maneira mais dolorosa possível. O homem balançou sua espada em direção a Kun, mas quando a espada se aproximava da cabeça de Kun, o punho dele, que havia crescido, apareceu no rosto do homem, acertando-o e dizendo que ele era assustador demais. A cabeça do homem foi lançada para longe, fazendo seu sangue espirrar por todo lado, e sua cabeça bateu contra a parede atrás de uma mulher que gritou horrorizada. Kun agiu surpreso, dizendo que havia contra-atacado acidentalmente. Os jogadores ficaram boquiabertos com choque e medo, enquanto a mulher ao lado do homem decapitado gritava de medo e pânico. As pessoas correram quando viram que o homem havia morrido, mas ele não se moveu do seu lugar, perguntando-se horrorizado o que aconteceria se tivesse sido ele quem se voluntariou. Kun, que voltou à sua forma fofa, riu constrangido e disse a todos que foi apenas um erro. O sistema apareceu novamente, instruindo-o a ajudar o gerente do andar inferior. Kun, a voltar para casa, e Kun perguntou se havia outros voluntários, fazendo-se perguntar se o sistema estava mentindo para ele. Kun então perguntou docemente quem queria ajudá-lo a conseguir uma marca antecipada, mas todos estavam no fundo, horrorizados, enquanto ele ficava atordoado, se perguntando por que o sistema estava mentindo para ele. Naquele momento, sua janela de status de sábio foi acionada e revelou que existem dois tipos de janelas de status de sábio. O primeiro é o olho do sábio, que é acionado e permite que ele veja as janelas de status de outras pessoas, e o segundo é o sistema que ocasionalmente lhe envia mensagens. No entanto,
Por causa dessa habilidade, ele subiria de nível mais lentamente em comparação com outros jogadores. Ele focou na nova habilidade da janela de status de sábio, os olhos do sábio, e não acreditava que havia outra habilidade além da janela de status de sábio, mas se perguntou por que estava aparecendo de repente. Ele então olhou para Kun e viu sua janela de status, mas sorriu quando entendeu o que estava acontecendo. Kun docemente disse a eles que queria ir para casa e levantou a mão. Ele então disse a Kun que faria isso, confiante de que o sistema não estava mentindo para ele. Ele se aproximou de Kun, que docemente disse que seu nome era Liu You e que ele estava no nível 1. Mas ele apenas perguntou a Kun se seu nível era importante quando estava fazendo uma boa ação. Kun respondeu que supunha que não. Kun então disse animadamente para ele mandá-lo para casa rapidamente, e ele agarrou sua espada em resposta, mas a senhora atrás dele o impediu e disse que era muito perigoso. Como ele acabará de ver alguém morrer? Os outros concordaram e disseram para ele não fazer nada imprudente, mas ele calmamente disse a eles que estava tudo bem e que tinha um plano, deixando a senhora confusa. Ele então olhou para Kun novamente enquanto dizia a todos que eles viriam algo emocionante e segurou sua espada firmemente com as duas mãos. Kun o encarou por um momento, mudou de forma rapidamente e lançou um ataque contra ele. Ele esperou o enorme punho de Kun se aproximar enquanto pensava que havia algo estranho sobre o que Kun havia dito. Ele tinha certeza de que havia 25 pessoas naquele espaço, mas Kun havia dito apenas 24. Fazendo-se perguntar se era apenas um erro simples, mas ele percebeu que não era, e o horror de enfrentar um monstro de nível 55 e o medo de que ele pudesse matá-los eram intencionais. Ele também descobriu que o motivo pelo qual Kun disse o número errado era porque, mas antes que pudesse terminar o pensamento, Kun o atingiu, causando pânico e gritos de medo em todos. No entanto, ele ficou imóvel, confundindo Kun. Ele então cortou o corpo de Kun, sabendo que o motivo era que originalmente havia apenas 24 pessoas lá, e então eles viram que o homem que havia sido morto por Kun antes era um holograma humano criado pelo gerente. Kun, um moderador de classe baixa com estatísticas 0 e uma forma holográfica que desaparece quando danificada, disse a ele que ele era muito bom. Antes de desaparecer, Kun os deixou com uma frase: para aqueles que têm coragem, que as chances estejam sempre a seu favor. Kun então desapareceu, e quando ele olhou para trás aliviado, viu Kun mudar para uma bola. As pessoas olharam para o ponto de estatística que ele pegou, percebendo que era falso. Um homem perguntou como ele sabia sobre o holograma, e ele respondeu que, por coincidência, viu que o sangue passou pela chave do aio, e seu rosto e roupas deveriam estar cobertos de sangue devido à proximidade, o que o fez suspeitar de que era tudo uma encenação. No entanto, ele pensou que seria melhor inventar uma desculpa. De repente, um homem o chamou arrogantemente, criticando que era um grande desperdício ele ter aquele ponto de estatística. O homem, chamado Kim Seon, que estava no nível 4. Também disse a ele que ele apenas teve sorte porque, se ele tivesse notado, teria se adiantado. Ele perguntou a Seon por que ele achava que seria um desperdício, e Seon respondeu que o fato de ele ainda estar no nível 1 depois de completarem o tutorial significava que ele era extremamente fraco ou não havia matado nada, então ele provavelmente morreria rapidamente. Pelo bem da humanidade. Seon estava dando a ele a chance de ceder o ponto de estatística para ele. Ele olhou para Seon, se perguntando sobre sua arrogância e se ele estava falando sério. Ele então consumiu o ponto de estatística na frente de Seon e disse a ele que ceder não era um hobby seu. Seon furiosamente disse a ele que era bastante ganancioso e perguntou se ele estava tentando salvar a si mesmo por causa de seu nível. Ele permaneceu em silêncio, pensando que a coisa mais sábia a fazer era evitar pessoas como Seon. Mas ele se perguntava quanto tempo conseguiria manter isso. Felizmente, o locutor anunciou. O ouro inicial dele seria distribuído explicando que eles poderiam usar o ouro na loja. Ouro adicional seria dado de acordo com o número de monstros que eles haviam caçado no tutorial. Seon disse a ele para se considerar sortudo, e o locutor prosseguiu dizendo que naquela área, a maior quantidade de ouro inicial que um jogador havia recebido era de 7.400 ouros. As pessoas ficaram chocadas ao ouvir isso e não podiam acreditar que alguém deles tinha tanto. Seon, que recebeu
300 ouros, praguejou frustrado e gritou que teria se saído melhor se soubesse o que estava em jogo. Kim Jong-seung, de nível 4, que recebeu 500 ouros, respondeu que não sabia quem havia chegado em primeiro, mas que essa pessoa devia ser incrível. Por outro lado, o destinatário dos 400 ouros foi Liu, de nível 1, que escolheu não revelá-lo, pois uma pessoa já estava invejosa por um mero ponto de estatística. O sistema anunciou que a loja estava abrindo, e ele sabia que havia 3 maneiras principais de usar ouro: comprando itens, aprimorando habilidades ou aumentando estatísticas. Ele aumentou sua força em 9, custando 900 ouros. Aumentou sua resistência em 6 por 600 ouros e aprimorou sua agilidade em 13 por 300 ouros, deixando todas as suas estatísticas em 20 restando 600 ouros. Seon, visivelmente frustrado, questionou por que aprimorar habilidades era tão caro, fazendo-o perceber que também deveria aprimorar sua esgrima básica, que custava 500 ouros. Ele então comprou roupas por 100 ouros, observando que não poderia continuar usando seu uniforme de academia. Alguém então o chamou por trás, e ele se virou para ver Kye-seol, que estava no nível 3 pedindo conselhos. Ele questionou por que ela estava buscando conselhos de um nível 1. Ela respondeu que, independentemente de seu nível, ela estava muito impressionada com sua coragem. Ele notou que Kye-seol era uma curandeira com habilidade de mão curativa. Sua resistência era 4. Sua força e agilidade eram 7. Sua sensibilidade era 15. Ela não tinha pontos restantes e tinha 800 ouros restantes. Ele perguntou quanto ouro ela tinha atualmente, e ela confirmou que era 800 ouros, provando sua honestidade e lembrando de que ele precisava ocultar o fato de que estava com a maior quantidade de ouro. Ele então perguntou se ela gostava de fazer exercícios, ao que ela respondeu que não se importava em caminhar. Ele aconselhou que, nesse caso, sua estatística de resistência provavelmente não era muito robusta, com a qual ela concordou. Ele explicou que, se ela tinha pouca resistência, deveria investir nela porque não poderia usar itens eficazmente apesar do ouro que havia gasto. Ela concordou em seguir seu conselho e agradeceu. O locutor então informou que a primeira missão do andar começaria em breve e que eles deveriam formar suas próprias equipes de 3 pessoas. Além disso, os jogadores sem uma equipe seriam colocados em uma aleatória, e eles tiveram 30 minutos para se agrupar. Ele havia antecipado uma missão em grupo, mas não esperava que chegasse tão cedo. Jong-seon sugeriu que compartilhassem suas classes, já que podiam ver os níveis um do outro. Seguindo a sugestão de Jong-seon, eles começaram a revelar suas classes e as pessoas formaram equipes com seus jogadores preferidos. E Aizal disse a ele que, se estivesse disposto, gostaria de fazer equipe com ele. Com Aizal como sua primeira companheira de equipe, ele não tinha motivos para recusar quando um curandeiro pediu para se juntar a ele. No entanto, as respostas de todos os outros foram as mesmas. Eles se desculparam e disseram que pensariam sobre isso antes de entrar para seu grupo. Ele não conseguia acreditar que hesitaram, mesmo tendo um curandeiro, e supôs que talvez fossem desencorajados por ele. Mas admitiu que um espadachim de combate de nível 1 não era muito atraente. Ele então notou que os jogadores de nível 4 pareciam muito relaxados, pois todos já haviam formado suas equipes e apenas alguns restavam. Então o anunciante declarou que os 30 minutos estavam esgotados e que as equipes incompletas agora seriam preenchidas aleatoriamente. Após isso, o anunciante informou que a missão do primeiro andar começaria, e todos eles se teletransportaram para uma floresta. Seon, frustrado, disse que tinha muito azar e expressou sua crença de que estava em uma equipe com um péssimo jogador. Ele também ficou surpreso que Seon, um nível 4, fosse menos popular do que ele e questionou se a cooperação com Seon seria possível. Resoluto diante da situação, ele olhou para o céu claro e jurou que faria de tudo para sobreviver ali. O sistema então mostrou que a missão deles era aniquilar a tribo Kabul dentro de um limite de 12 horas. Seon anunciou que ele mesmo eliminaria a tribo Kabul e disse aos outros para não atrapalharem. Ele lembrou a Seon que era uma missão em equipe, mas Seon o chamou desdenhosamente de perdedor e perguntou por que ele falava tanto quando estava apenas seguindo seus passos.
Ele concordou e disse a Sion que pegaria uma carona em seus passos para ver quão bom era, decidindo ouvir Sion por enquanto. Enquanto Sion continuava caminhando, perguntou por que ele se rebelaria se estava apenas seguindo seus passos, e disse que ele deveria se recompor apenas quando sua vida estivesse ameaçada. Mas ele agradeceu a Sion pela preocupação, deixando Yaezal em silêncio e preocupada se a equipe deles ficaria bem. Irritado com o ambiente, Sion xingou sobre a abundância de insetos, mas sabia que precisavam completar sua missão sem problemas, então ele conteve sua raiva, se aproximando da tribo. Ele notou o grande número de insetos devido à localização montanhosa, e ficou intrigado com algo que viu. Justo então, Yaezal o chamou, perguntando se ela estava certa em pensar que o monstro de Kabul devia ser forte. Ele respondeu que poderia ser mais forte que um guaxinim unicórnio, mas como eles ainda estavam no nível 1, deveria ser administrável. Ele então aconselhou que eles ainda deveriam estar em guarda, pois, afinal, ainda estavam na Torre do Fim, com o qual ele concordou alegremente. Um momento depois, eles viram uma criatura com um grande porte, abdominais definidos e pernas musculosas. Ele a encarou por um momento e percebeu que era um Kabul de nível 5. Muito diferente dos guaxinins. Eles estavam escondidos atrás de árvores e arbustos quando Yaezal mencionou que o Kabul era obviamente muito mais forte e perguntou a ele o que eles deveriam fazer. Ele sugeriu verificar os arredores primeiro, já que poderia haver mais Kabuls por perto. No entanto, Sion de repente saiu do esconderijo e confrontou o Kabul confuso, socando no rosto enquanto gritava que ele era um covarde por permanecer no nível 1. Ambos ficaram chocados com as ações de Sion, mas ele estava orgulhoso do que tinha feito. O Kabul rosnou para Sion com raiva, mas Sion apenas disse que ele estava apenas segurando a posição. Sion então continuou a socar o Kabul implacavelmente. Ele não conseguia acreditar que Sion tinha avançado tão audaciosamente, e não esperava que Sion fosse tão teimoso. Yaezal saiu do esconderijo e gritou para Sion, que ainda estava lutando com o Kabul, que ela também ajudaria. Ele ficou aliviado por não ter sentido outros Kabuls por perto e observou Sion, que tinha uma força de 24. Danificar o Kabul com golpes de 15. 20-17 enquanto Yaezal o ajudava. Ele admitiu que Sion certamente estava provando seu nível, e com a ajuda de Yaezal, Sion até poderia derrubar o Kabul sozinho. No entanto, ele se perguntou por que o dano era tão baixo comparado à força de Sion e se o Kabul tinha alguma outra fraqueza. A janela de status do sábio então apareceu, mostrando que os Kabuls são monstros passivos e não atacarão a menos que sejam provocados, fazendo-o perceber que Sion havia desnecessariamente agitado ninho de vespas. Ele então rolou para baixo na janela do sistema para ler mais, tentando se manter positivo, mas ficou chocado com o próximo guia. Enquanto isso, Sion estava frustrado porque não conseguia matar o Kabul, o que ativou seu punho de pedra. Quando ele socou com isso, o Kabul desviou a tempo e ele acertou uma árvore em vez disso. A árvore então caiu, atingindo um Kabul que descansava atrás dela. Um Kabul de nível 6 olhou para eles com raiva, fazendo-o praguejar de medo. Ele então jogou a árvore de lado e avançou em direção a eles. Sion sentiu que estava com grandes problemas e se perguntou o que o Proto estava fazendo, já que ele não estava ajudando. Quando ele olhou para onde Lee estava escondido, percebeu que ele tinha desaparecido, fazendo-se perguntar se realmente tinha fugido. O Kabul ergueu seu bastão de madeira para atacar Sion, mas, felizmente, Yaezal cortou o Kabul bem a tempo de desviar sua atenção e gritou para Sion que era perigoso. No entanto, ela então tropeçou numa pedra e caiu no chão. Ela sentiu o Kabul atrás dela e, ao olhar para trás, ficou chocada ao ver o Kabul lançando seu bastão nela. De repente, algo apareceu acima do Kabul, e o Prota cortou a fruta com sua espada, depois atacou o Kabul com ela. O Kabul ficou chocado enquanto sua pele começava a borbulhar e o veneno se espalhava rapidamente pelo seu corpo até explodir. Ele caiu no chão e o sistema confirmou que ele havia eliminado o Kabul de nível 6. Sion, confuso e gaguejando, chamou-o de perdedor, e Yaezal sentiu-se aliviada quando ela chamou seu nome. Ele percebeu que, enquanto os insetos haviam comido toda a fruta, os Kabuls não haviam tocado em nenhuma,
levando-o a suspeitar que algo estava errado. Então, ele descobriu que a fruta era uma maçã venenosa e lembrou que o guia mostrava que os Kabuls eram vulneráveis a veneno. Ele soube então que coletar veneno das montanhas e usá-lo era a chave para completar sua missão de nível 1. Saion, com raiva, cerrava os dentes atrás dele. Ele estava ajudando Yaezal a se levantar, perguntando se ela estava bem, ao que ela respondeu afirmativamente. Ele disse a ela que não esperava que outro Kabul fosse atraído para lá pelo barulho, observando que poderia ter sido perigoso se ele tivesse chegado um pouco tarde. No entanto, ela garantiu que ele chegou na hora certa e agradeceu porque conseguiram. Ela então perguntou aonde ele estava indo, e justo quando ele estava prestes a responder, Saion chamou-o de perdedor e o acusou de ser apenas um aproveitador. Saion gritou que ele tinha se escondido em um canto quando estava realmente perigoso, mas depois de acertar alguns golpes nos Kabuls, ele apenas apareceu e roubou o golpe final. Saion então se afastou, murmurando que ele era um bastardo antiético. Ele soube disso quando viu consumindo avidamente os pontos de estatísticas, fazendo-se perguntar sobre o que diabos Saion estava reclamando e se ele estava perdendo a cabeça. Ele suspirou, percebendo que a incapacidade de Saion de perceber o ambiente significava que ele teria ainda mais dificuldades. Um momento depois, eles chegaram à vila dos Kabuls. Saion estava golpeando outro Kabul, lembrando-se de que ele era Qin Saion, um nome renomado na cena de lutas, e que um monstro inferior nunca poderia detê-lo. Mesmo enquanto os Kabuls o atingiam no rosto, fazendo-o cuspir sangue. Ele lançou o punho em um dos Kabuls, mas então viu Yaezal e Oion eliminando o outro Kabul sem esforço, fazendo-o praguejar de frustração. Ele então espiou Yaezal e Oion, que despachavam os Kabuls como se fossem apenas de nível 1, perguntando-se como eles estavam conseguindo tão facilmente. Um dos Kabuls então o atingiu na cabeça, fazendo-o cair no chão. Os Kabuls continuavam pisando nele, causando-lhe dor, e ele chorou enquanto cobria a cabeça e pedia por ajuda. Seus olhos, cheios de lágrimas, se abriram quando o Kabul parou de pisar nele, e ele viu os Kabuls cortados explodirem. Chocado, ele olhou para cima e viu o Prota oferecendo-lhe a mão, dizendo a Saion que ele assumiu a carona nos passos dele por um tempo, e perguntou como foi a carona. Saion não respondeu por um momento, depois chorou e agiu como uma criança. Ele então chamou-o de irmão mais velho, deixando Prota e Yaezal chocados e incrédulos. Eles então concluíram a missão. Um momento depois, eles retornaram ao saguão. Saion estava silencioso, ponderando sobre o que tinha feito, e lembrou-se de ter se curvado e jurado a Oion que o serviria. Ele não podia acreditar que tinha chamado o novato de nível 2 de senhor e olhou para Oion com raiva enquanto Yaezal parabenizava o Prota por subir de nível. Saion temia que fosse o fim para ele se aquilo se espalhasse, mas como um homem de palavra, ele não podia voltar atrás em sua promessa. Saion tremia de medo, fazendo Prota se perguntar se Saion precisava usar o banheiro para cagar ou algo assim. Yaezal observou que parecia que ninguém mais tinha chegado ainda e perguntou se eles eram os primeiros a voltar. Ele respondeu que parecia que eles tinham concluído mais rápido do que os outros porque conseguiram encontrar a fraqueza dos Kabuls. Saion se perguntava se eles realmente estavam em primeiro lugar, mas Yaezal assegurou que não era apenas sorte. Era tudo graças às habilidades de observação dele, pois ela nunca teria pensado em usar veneno. Ele respondeu que sem o apoio dela, teria sido muito mais difícil e se sentiu como um impostor por mentir. Um momento depois, outras equipes começaram a retornar ao saguão e ele notou que parecia que a equipe de Junseon e Junho estava entre eles enquanto saudava. Elogiando o bom trabalho deles, ele suspeitava que essas equipes também devem ter encontrado as maçãs venenosas e se perguntava se as outras equipes haviam voltado em segurança. Eventualmente, o portal do saguão se abriu e dois homens tropeçaram para fora, caindo no chão de exaustão e incredulidade por terem sobrevivido. Yaezal perguntou sobre a terceira pessoa em sua equipe, mas um dos homens chorou e respondeu que agora eram apenas os dois, lembrando como seu outro membro da equipe tinha sido morto por um Kabul. O anunciante então declarou que a missão do primeiro nível tinha sido concluída por todas as equipes, o que deixou o homem desolado em choque. Yaezal chamou o anunciante,
preocupada que alguém ainda não tivesse retornado, mas o anunciante respondeu que um total de 6 equipes haviam retornado vivas e 8 jogadores não conseguiram voltar, deixando-o chocado. Ele esperava que fosse difícil para todos voltarem vivos, mas a realidade de que 8 pessoas já estavam mortas o fez se perguntar quantos mais morreriam antes de alcançarem o topo. O anunciante então informou que os cálculos para a missão do nível 1 iriam começar. As equipes que voltaram intactas e a equipe que concluiu o primeiro nível mais rapidamente receberiam cada uma 1.000 de ouro. Ele viu que havia ganho 2.000 de ouro por ambas as bonificações e achou um pouco insuficiente comparado ao tutorial, mas sabia que o ouro era crucial para sua sobrevivência futura, então resolveu economizar o máximo que pudesse. Ele ficou surpreso quando alguém perguntou qual grupo havia terminado em primeiro. Olhando para o segundo grupo, ele supôs que era hora de revelar, já que o grupo que havia chegado em segundo já parecia saber. Estava prestes a levantar a mão para admitir quando Sion gritou orgulhosamente que era o seu grupo e declarou arrogantemente que era um resultado óbvio, aconselhando os outros a não se sentirem tristes. Os jogadores não podiam acreditar que haviam garantido o primeiro lugar, mas ao reagirem com incredulidade. Sion os desafiou, perguntando se estavam chateados por seu grupo ter vencido, ao que eles responderam temerosamente que não era isso que queriam dizer. Ele sorriu, supondo que Sion havia esquecido como os Cabuls o haviam derrotado, mas estava tudo bem, pois isso desviava a atenção de si mesmo. No entanto, os jogadores cochichavam sobre ele, notando que ele havia conquistado o primeiro lugar estando apenas no nível 2. Ganhado 2.000 de ouro sem muito esforço, e se perguntavam em voz alta se ele se sentia mal por ter sido carregado, fazendo perceber que a atenção ainda estava nele. E se estava prestes a esclarecer que era ele quem havia garantido a vitória deles, mas ele a interrompeu e disse que estava tudo bem porque eles não iam ouvir de qualquer maneira. Ela tentou discordar, mas ele disse que teria que provar para eles. De repente, alguém bateu palmas para chamar a atenção de todos, e Jong-seong, que havia subido para o nível 8. Pediu a todos que se acalmassem, pois precisavam se concentrar na sobrevivência. Kim Jong-seong, um arqueiro e um dos jogadores de mais alto nível na região, junto com Seo Junho, um espadachim de combate de nível 8. Incentivaram todos a seguir em frente pelo bem daqueles que haviam falecido. A multidão concordou, gritando que não deveriam se entristecer, mas sim reunir seus espíritos, o que elevou o moral de todos. Mas então, a chama no saguão se apagou e se transformou em uma chama vermelha tingida de roxo que se espalhou pelo saguão. O aviso do locutor sobre a mudança deixou todos em pânico, perguntando o que estava acontecendo e por que a chama das tochas havia mudado de cor. O locutor então informou que a taxa de sobrevivência do primeiro nível de regência 2567 estava abaixo da média, desencadeando uma missão de penalidade e anunciando que uma missão de morte começaria em breve. Isso deixou todos confusos. O locutor instruiu-os a escolher mentalmente um candidato, explicando que o jogador com mais votos realizaria a missão de morte. Deram-lhes 5 minutos para votar, e se não escolhessem alguém, votariam automaticamente em si mesmos. O locutor também os alertou de que ser votado significava morte. A multidão olhou em volta horrorizada. E se gritou para todos que, se todos votassem em si mesmos, então ninguém teria que realizar a missão de morte. No entanto, um dos homens a contrariou, perguntando o que aconteceria se todos acabassem tendo que fazê-lo. Outra mulher gritou que não era hora de discutir porque o tempo ainda estava passando. Quando o relógio marcou o último minuto, uma das senhoras apontou para o Prote e todos viram o Seo Junho lançar seu voto nele. Issy se aproximou dele preocupada, perguntando a Junho se não era cruel votar em alguém quando o anonimato não havia sido assegurado. Junho gaguejou e pediu desculpas, explicando que eles precisavam fazer uma escolha. Ele respondeu que havia esperado isso, dado o clima, mas ainda estava surpreso porque, afinal, ele não queria morrer. Junho apertou os lábios em resposta. Issy argumentou que ainda não era tarde demais e que, se todos votassem em si mesmos e o Prota votasse em Junho, estaria tudo bem. Issy apontou que eles não sabiam se essa estratégia funcionaria e que a confiança já estava quebrada. À medida que o tempo diminuía, os votos acima de sua cabeça aumentavam um a um. Ele sabia que havia várias razões para isso, mas a mais significativa era seu baixo nível.
Apercebeu-se de que eles haviam perdido a noção social de que os fortes deveriam proteger os fracos. Ele gritou com os jogadores, chamando-os de cruéis e questionando como eles poderiam fazer isso com alguém. Um homem retrucou, perguntando o que mais eles deveriam fazer, pois ele morreria se não votasse. Ele notou que a fachada de civilidade estava desmoronando, com uma mulher arrogantemente afirmando que o prota teria morrido de qualquer maneira, dado seu nível. Quando o cronômetro atingiu o último segundo, Saiyong pediu desculpas de forma provocadora e lançou seu voto nele, um lembrete cruel de que eles realmente estavam no mundo do fim. O locutor declarou que todos os votos haviam sido lançados e um portal se abriu na frente dele. Todos olharam para o portal, perguntando se era real. E Aizal, aos prantos, chamou cautelosamente seu nome. Enquanto isso, Saiyong riu alto, proclamando que seu problema estava resolvido com o prota fora, e se gabou de ser um gênio. Ele caminhou em direção ao portal, consciente de que era o cordeiro sacrificial e o altar estava preparado, com rostos de culpa e alívio atrás dele. Ele sabia que não tinha escolha a não ser subir o Calvário, exceto que o topo do Calvário não era a morte, mas uma recompensa potencial. Ao entrar pelo portal, ele sorriu, antecipando o deleite que o esperava. Quando atravessou o portal, as tochas do saguão voltaram a acender e Junho Seung se aproximou de Yaizal. Ele perguntou se ela estava bem e disse que, embora seu tempo juntos fosse curto, ainda eram companheiros que haviam protegido um ao outro. Para ele, era lamentável se separar assim, mas Saiyong interrompeu, questionando o que havia de lamentável quando conseguiram o que mereciam, o que enfureceu Yaizal. Junho Seung então desafiou Saiyong, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Saiyong questionou se eles não podiam ver apenas olhando para o nível de Oin, alegando que tudo o que Oin havia feito era tentar se beneficiar dele enquanto ele carregava o grupo. Yaizal exigiu saber o que Saiyong estava insinuando, afirmando que foram as habilidades de Oin que os ajudaram a passar pela missão. Saiyong retrucou alto, questionando que habilidades ela estava se referindo, e gritou que Oin apenas teve sorte com suas manobras e aproveitou a oportunidade para dar o golpe final. Yaizal, irritada, perguntou a Saiyong se ele tinha certeza de que Oin não o havia salvado de uma morte iminente, deixando Saiyong sem palavras ao lembrar como Oin havia matado os Kabuls que o atacavam. Ele se perguntou se Oin possuía uma habilidade que lhe permitia alterar o nível que exibia. Com medo, Saiyong se perguntou se estava certo de que Oin não voltaria vivo. Junho Seung disse a eles que pessoalmente esperava que Oin fosse tão competente quanto Yaizal acreditava, porque assim, Oin teria pelo menos uma pequena chance de retornar. Yaizal lembrou que Oin havia prometido deixá-los ver por si mesmos. Ela enxugou as lágrimas e respondeu que acreditava em Oin, confiante de que ele retornaria em segurança, o que fez Junho Seung sorrir e expressar sua concordância. Enquanto isso, dentro do portal, Oin retornou à tribo destruída e se perguntou se os Kabuls mortos à sua frente eram os mesmos de antes. Ele se sentiu inquieto, mas decidiu verificar seu guia, que lhe disse que a chance de completar a missão era muito alta e que uma recompensa significativa o aguardava. Antes de entrar, ele havia considerado votar em si mesmo se as coisas piorassem, mas ficou aliviado por tudo parecer estar indo a seu favor. Ainda assim, ele estava frustrado porque, embora já estivesse decidido, Saiyong havia tentado dar o golpe final. O sistema então indicou que o grupo de caça da tribo Kabul estava retornando, e os Kabuls estavam furiosos ao ver sua tribo destruída. Ele olhou para trás e viu um enorme Kabul atrás dos outros. O sistema então o alertou de que a missão de morte estava começando, e seu objetivo era matar o chefe e o grupo de caça que estavam enfurecidos pela morte de seus companheiros de tribo. O chefe Kabul de nível 12 gritou de raiva, e os Kabuls de caça correram em sua direção. O guia mostrou que o chefe Kabul era o monstro-chefe da masmorra e, como os outros Kabuls, era fraco contra veneno. Ele espremeu o veneno de maçã em sua espada, sabendo que enfrentar um monstro-chefe de nível 12 junto com outros Kabuls era quase um desafio impossível, e que qualquer outro poderia ter se resignado ao seu destino. Um dos Kabuls lançou sua lança contra ele, mas ele desviou facilmente, balançou sua espada envenenada e ativou sua esgrima básica de nível 2.
que cortou vários cabus próximos com apenas um balanço rápido. Ele suspirou aliviado após despachar facilmente os cabus caçadores, mas então o chefe rugiu de raiva. No entanto, ele o atacou com sua espada, gritando que eles estavam prestes a ver como era o monstro-chefe de uma missão de morte. Ele atacou o chefe, mas ele habilmente bloqueou sua espada com a dele. Ele notou que minimizou o impacto ao recuar no momento do contato, uma habilidade que ele não esperava de um monstro, mesmo em um chefe de missão de morte. De repente, o chefe virou e correu rapidamente, deixando-o surpreso e imaginando se estava apenas fugindo. Ele o perseguiu e, sentindo uma mistura de decepção e determinação, o atacou por trás, ponderando como ele poderia se chamar de monstro-chefe. Ele pensou que a batalha logo terminaria e considerou se isso era como uma fase bônus que qualquer um que chegasse a esse ponto poderia limpar. Enquanto levantava sua espada para um corte final e poderoso nas costas do chefe. Ele notou sua espada tremer e o chefe parou de correr. Confuso, ele olhou para o chefe, que agora estava olhando para cima. Seguindo seu olhar, ele também olhou para cima e viu uma lua vermelha no céu. De repente, os olhos do chefe ficaram vermelhos e com um movimento rápido, ele cortou o ombro de Oin com sua espada. Enquanto isso, no saguão. Saíam, sorrindo, dizia a todos que, já que não havia nada que pudessem fazer por alguém que já estava morto, ele. Quem saíam, os levaria pelos demais andares. No entanto, eles o ignoraram e continuaram orando, o que o irritou. Ele questionou com raiva se eles entendiam o que era morte e por que estavam até orando pelo prota quando estava claro que ele já estava morto. Isso chocou Yaizal, que respondeu a Saion com raiva, dizendo que mesmo em circunstâncias tão graves, ele deveria pelo menos ter alguma consciência. Ela então exigiu saber o que Saion faria se Oion voltasse são e salvo, mas Saion respondeu de forma displicente que Oion nunca voltaria vivo. Yaizal desafiou Saion, perguntando se ele realmente pretendia manter essa atitude até o fim, ao qual Saion retrucou, perguntando se ele havia dito algo errado. Ele não percebeu a abertura do portal, mas então outra pessoa perguntou se era o portal, fazendo Yaizal parar no meio da frase e olhar para cima, onde viu Oion emergindo do portal. Jiun Saion ficou atônito e surpreso, enquanto Junho ficou muito feliz ao vê-lo. O corte no rosto de Oion e o ferimento grave no ombro foram curados enquanto ele entrava no saguão. O locutor então proclamou que o jogador que participou da missão de morte havia retornado vivo. Oion, com um sorriso, disse a eles que estava de volta. Antes desse momento, o guia havia o alertado para ser cauteloso, pois as habilidades do chefe Kabu aumentariam quando seus olhos ficassem vermelhos. Ele já estava ferido quando o guia emitiu o aviso. Ele recuou e sentou-se, sabendo que precisava estancar o sangramento, pois sua saúde havia caído para 32%. O chefe avançou em sua direção, com a saúde diminuindo gradativamente em 10%. Ele observou o demônio enfurecido, sabendo que precisava apenas de um bom golpe, mas incerto sobre como conseguir isso. O pânico se instalou enquanto o chefe diminuía a distância e lançava sua espada para terminar com ele, mas ele saltou fora do alcance apenas a tempo de evitar o golpe. Ele olhou para trás e não pôde acreditar que o chefe havia perfurado um buraco através da árvore como se fosse tofu macio. Foi então que ele teve uma epifania. Enquanto uma espada pode não ser capaz de cortar uma parede, um prego poderia perfurá-la, e ele poderia estar pensando subconscientemente em uma espada apenas como uma arma de corte. Ele se abaixou e esperou que o chefe atacasse novamente, planejando usar o ímpeto dele contra ele mesmo, adicionando seu próprio peso ao movimento de contra-ataque. O chefe posicionou seus pés, saltou mais alto e recuou sua espada para ganhar força. Quando ele lançou a espada em sua direção, ele concentrou toda a sua energia em um ponto e espetou sua espada no ombro do chefe, criando um enorme buraco. Ele sorriu, percebendo que sua manobra funcionou, e como resultado, uma habilidade de estocada foi adicionada à sua esgrima básica de nível 2. O sistema então indicou que ele havia concluído a missão de morte. Foi quando Yaizal correu em sua direção, surpresa, e justo quando Yaizal estava prestes a abraçá-lo de felicidade. Saion a empurrou, fazendo-a cair com força no chão, rolando devido à força e batendo contra uma parede. Confusa, ela olhou para cima e viu Saion abraçando Oion.
Saion gritou que sempre teve fé de que ele voltaria e o chamou de seu grande irmão. Saion também gritou que uma simples missão de morte nunca poderia deter seu grande irmão Oion, o mais forte do universo. Oion cerrava os punhos, lutando para conter sua raiva e desejando poder apenas derrotá-lo ali. Mas então alguém chamou do seu lado. Lee perguntou se ele realmente havia concluído a missão de morte. O outro expressou seu alívio ao ver Oion seguro, mas apontou que, embora concluir a missão devesse ter rendido muitos pontos de experiência, o nível de Oion não havia mudado. Outros jogadores começaram a notar e especularam se era semelhante ao incidente com o coelho, que não havia resultado em nada. Oion rangeu os dentes de frustração, pensando que havia se acostumado a tais contratempos. Mas parecia que o mundo ainda queria que os fracos permanecessem fracos. Ele então lembrou de uma memória de infância em que tirou nota máxima em um teste, apenas para seus colegas o acusarem de trapaça porque, sendo um órfão que não frequentava uma academia, não havia como ele alcançar as melhores notas. Agora, ele ouvia jogadores sugerindo que ele havia apenas se escondido e aguardado o tempo passar antes de emergir, como se tivesse se ocultado em um buraco, afirmando que não havia como ele completar a missão com seu nível. Eles agiam como se não pudessem permitir nem mesmo que um verme se movesse, queriam pisar nele e esmagá-lo. Ele sabia bem que pessoas preconceituosas não mudam suas visões facilmente, mas ele também sabia o que precisava fazer. De repente, alguém gritou para todos pararem de falar sem pensar. Isao perguntou por que continuavam a duvidar de Oion e se ele não havia já provado que sobreviveu à missão de morte. Ela ficou ao lado dele, gritando que eles não sabiam de nada. Então Seion, do outro lado dele, deu um passo à frente e concordou que Isao estava certa. Ele também gritou que não só haviam falhado em fazer uma festa para celebrar o retorno glorioso de seu grande irmão Oion, o mais forte do universo, mas até ousaram estragar o clima. Seion então flexionou os músculos para eles, questionando se eles haviam perdido a razão. Para Oion, no entanto, Seion parecia o mais louco. Ver Isao defendê-lo e Seion discutir com os outros era de certa forma reconfortante. Mas ele sabia que precisava da cooperação de todos para sobreviver na torre. Se quisesse garantir isso, teria que mostrar algo convincente. Assim, ele chamou a atenção de todos e anunciou que precisava mostrar-lhes algo. Ele então exibiu a espada indomável, um item raro com um bônus de poder de ataque de 15%. E Isao, surpresa, perguntou se aquilo não era basicamente uma chave para a trapaça. Gion observou que nenhuma informação aparecia sobre sua velha espada longa. Junseon admitiu que estava surpreso por Oion ter mantido a maçã envenenada com ele e concordou com Isao que ele era verdadeiramente extraordinário, ao que Oion respondeu modestamente que ele apenas teve sorte. Junseon apontou que um item tão grandioso como recompensa era muito mais valioso do que alguns pontos de experiência para sua sobrevivência. Oion então questionou Junseon, ecoando suas palavras sobre sua sobrevivência, e lembrou-lhes que pareciam ter esquecido como quase o haviam levado à morte. Os jogadores, atônitos, desviaram o olhar envergonhados. Junseon, mordendo os lábios trêmulo, admitiu para Oion que ele estava certo. Ele confessou que havia justificado suas ações pensando que não poderia ser ajudado. Mas, no final, foi puro egoísmo, pensando que estava tudo bem desde que não fosse ele. Embora soubessem que votar em Oion, o de menor nível, era efetivamente direcioná-lo. Eles o jogaram em uma situação mortal para que pudessem salvar a si mesmos. Junseon então se curvou profundamente e pediu desculpas sinceramente, expressando com lágrimas seu alívio por Oion ter retornado vivo. Enquanto os outros desviavam o olhar culpados, o Seo Yeonjin questionou Junseon, perguntando por que ele tinha que ir tão longe quando alguém tinha que ir de qualquer maneira, e Oion até retornou com um item raro, sugerindo que tudo acabou bem. Junseon confrontou Yeonjin com raiva, perguntando como ela podia dizer tal coisa. Ele questionou se ela não sentia culpa alguma, mas ela retrucou que ele não tinha direito de dizer isso quando ele havia votado em Oion antes de todos os outros. Oion começou a explicar, mas interrompeu, dizendo a todos que seu motivo para trazer isso à tona não era para repreendê-los, mas para evitar que tais ações acontecessem novamente.
Ele explicou que eles devem ter sentido isso durante a votação da missão de morte, que a torre estava tentando dividi-los. Ele detalhou que estava provocando desconfiança entre eles, causando conflitos, e provavelmente se deliciando e enviando-os a um caminho de ruína. Os jogadores ficaram em silêncio ao ouvir isso, e Oion disse-lhes que é por isso que ele acredita que seu retorno vivo da missão de morte era uma oportunidade. Ele havia provado que suas ações poderiam desafiar as intenções da torre. Junseon perguntou-lhe se ele tinha um plano para o futuro, ao qual ele respondeu que buscaria maneiras de garantir a sobrevivência de tantas pessoas quanto possível enquanto continuava a subir a torre. Ele declarou que eles subiriam cada vez mais alto e que um dia, quando chegassem ao fim, eles recuperariam suas vidas. Enquanto todas as pessoas olhavam para cima com ele. Isao acrescentou que, para alcançar isso, todos ali precisariam unir as mãos. Ele concordou com Isao, enquanto atrás dele. Júnior pensava consigo mesmo que ele era um homem generoso e que não deveriam ter julgado ele com base em algo tão trivial quanto seu nível. De repente, Kun apareceu, anunciando que era lamentável porque a próxima missão seria um jogo de sobrevivência. Todos reagiram com horror ao ver Kun e questionaram por que ele estava lá novamente e se ele também estaria concedendo pontos de atributo desta vez. Ele perguntou a Kun se estava correto em supor o que ele quis dizer com uma missão de sobrevivência, ao qual Kun confirmou que ele realmente era rápido em entender. Kun então informou seriamente que a missão para o nível 2 envolveria os 15 jogadores presentes e que seria um Battle Royale. No entanto, ele adicionou docemente que, sendo um nível mais baixo, era apenas uma amostra leve do que estava por vir, então eles deveriam se animar. Kun continuou a explicar as regras na missão de nível 2. Haveria 16 jogadores e 16 doppelgangers, totalizando 32 participantes. O objetivo era eliminar todos os doppelgangers. Ele também explicou que os doppelgangers não apenas possuiriam as mesmas estatísticas, mas também as mesmas memórias que os jogadores, tornando isso um desafio. A regra mais crítica que ele observou era que não havia recompensa por matar um doppelganger, mas se um jogador matasse outro jogador, eles poderiam obter pontos de atributo e ouro. Essencialmente, a missão poderia ser uma oportunidade, mas os jogadores amaldiçoavam Kun, acusando-o de essencialmente dizer-lhes para se matarem. Kun continuou, afirmando que a cada 30 minutos sem uma morte, todos seriam imediatamente convocados ao saguão e enfrentariam um enorme desastre. Enquanto ele falava, um portal se abriu e todos viram algo emergir, uma enorme mão com garras afiadas se estendia, seguida por um monstro massivo e desconhecido espiando-os. Ele estava atônito, encarando o monstro com raiva enquanto todos chamavam por ele e Junho lhe dizia para sair do caminho, mas ele apenas ficava lá, encarando o monstro, enquanto se perguntava se realmente esperavam que eles lutassem contra isso.